Hoje vamos falar de um tema muito incomum dentro do movimento espírita. Feitiçaria existe ou não? Não há dúvidas dentro do movimento espírita de que a obsessão é realidade. A obsessão espiritual, ela foi estudada por Kardec, colocada no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, um capítulo 23 da segunda parte, todo dedicado à obsessão, no Céu e Inferno, na Gênese, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Revista Espírita. A gente tem vários casos de obsessão espiritual dentro da Revista Espírita. Se a gente for para as obras de André Luiz, praticamente todas as obras de André Luiz falam de obsessão espiritual. Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco, obsessão espiritual, vários casos descritos. Eu não acreditava que isso poderia trazer dano a outras pessoas. Mas, enfim, até que um dia recebemos um caso no Centro Espírita, um caso de obsessão muito grave e que foi revelado durante o decorrer dos atendimentos que havia um processo de endereçamento energético tipo feitiçaria, nesse caso específico que vamos relatar para vocês. Como começou essa história? Essa jovem estudava e um belo dia à tarde, na escola dela, o porteiro recebe uma encomenda, uma caixa, e o portador pede apenas que ele entregasse a caixa à menina. O portador assim o fez. Quando ela abriu, tinha exatamente uma boneca com as características físicas iguais à sua. Essa menina abriu nesse dia essa caixinha com essa boneca e no dia seguinte ela já estava de cama. Ela chegou no centro depois de ter passado por vários tratamentos médicos sem sucesso. E foi definhando e chegou ao ponto de pesar um pouco menos do que 30 quilos. Então a menina estava um dia em casa, na sala da casa, né? Todo mundo vendo televisão, e de repente o espírito se aproximou, ela deu passividade e o espírito disse: olha, a menina está sofrendo porque fulaninha de tal, a amante do noivo dela, me contratou para que eu fizesse isso. Foi um choque para todo mundo. Um choque muito grande porque ninguém imaginava que o noivo da menina tinha um amante. E aí o irmão, que tinha um temperamento bem forte, pegou a motocicleta e foi imediatamente na casa do noivo, que morava em outra cidade. E chegando lá ele disse: olha, quem é fulana de tal? O noivo quis conversar, mas terminou admitindo que é uma amiga que eu tenho. Ele disse: amiga, pois você vai na casa amanhã dessa sua amiga e vai pedir para ela resolver essa situação que ela fez com minha irmã, porque senão quem vai se ver é você. E o noivo foi no dia seguinte na casa da sua amante e conversou com ela, porque nem ele mesmo sabia que ela havia feito esse endereçamento energético tipo feitiçaria, mas sendo que a amante disse que não tinha o que fazer mais, que já tinha feito e que não tinha mais como desfazer. A própria história foi revelada pelo espírito que estava provocando aquele sofrimento da menina. Ninguém na casa sabia, ninguém da família sabia. Nem o próprio noivo sabia que essa sua amante tinha feito isso. Quando nos procuraram no centro, um espírito chegou muito violento, gargalhando muito, debochando muito de todos. E à medida que aquele indivíduo ia exalando aquela sua energia densa, foi se aproximando de nós. Um espírito muito manso, muito humilde, mas extremamente enérgico. E esse espírito se dirigiu a esse visitante das trevas da seguinte maneira: eu vou pedir a você que vá no local onde você armou tudo isso e você mesmo desfaça tudo. Esse visitante emudeceu e ele sentiu a força, não só nas palavras, mas na intencionalidade, na energia que o espírito trouxe, e ele percebeu que ele estava falando de forma muito séria. Nesses casos de feitiçaria, um indivíduo sozinho, ele não sai. Ele não vai conseguir fazer a reforma íntima sozinho. Ele precisa da ajuda realmente de terceiros. E o que acontece? Quando
começamos a fazer o tratamento dessa moça no centro, eu me recordo que ela bem magrinha, ela ficava toda encolhidazinha, parecia uma criança, embora já fosse uma jovem. E os primeiros espíritos que chegavam lá para fazer as comunicações eram espíritos completamente diferentes, eram muito violentos. Depois desse tratamento, ela foi recuperando peso, a menina foi ficando boa e a família resolveu fundar um centro espírita. Imaginamos o seguinte: a pessoa deseja muito mal a outra, isso já é energia do pensamento. Naquele momento ela está evocando, mesmo que não saiba, o mal para aquela pessoa que ela está pensando. Sendo que se aquela outra pessoa estiver no outro patamar energético, no outro patamar de sintonia, obviamente que ela não vai sofrer as consequências desse pensamento. Imagina a quantidade de pessoas que têm inveja de outras, que desejam mal, pessoas que, de alguma forma ou de outra, por pequenas questões, desenvolvem um ódio mortal de outras criaturas. A gente vive num planeta que as pessoas pagam 50, 100 reais e contratam pistoleiros para tirar a vida de outras pessoas, de outros seres humanos. Então, um planeta muito atrasado, um planeta realmente de provas e expiações. Estamos melhorando, mas ainda estamos no planeta de provas e expiações. No livro No Mundo Maior, da série de André Luiz, no capítulo 11, que se intitula Sexo, André Luiz vai falar o seguinte: tanto espíritos encarnados quanto desencarnados, na sua grande maioria, quando você vai examinar as causas mais ordinárias de loucura, está a desorganização da sexualidade. Então, em geral, nesses trabalhos espirituais de feitiçaria que se fazem para outras pessoas, estão relacionados a questões de ordem sexual. É trabalho de amarração, é trabalho para querer que alguém se separe, seja por raiva por não ter conseguido, mas sempre é a sexualidade desorganizada, ou pelo menos na grande parte dos casos, que faz com que as pessoas utilizem esse tipo de expediente. Obviamente, nem sempre vai funcionar. Diríamos até que uma menor parte vai funcionar. E dos casos que as pessoas acreditam que realmente sejam feitiçaria, é uma pequena parte que realmente vai ser. Mas daí a dizer que não existem pessoas que fazem mandingas, né? Fazem articulações, utilizando, por exemplo, nome de pessoas e costuram aquilo ali em animais, vão para cemitério para pegar terra de cemitério, objetos, roupas íntimas, tudo isso é utilizado. Se isso vai funcionar ou não, é outra história. Mas também sabemos que em alguns casos eles acontecem, mas não é por um mero acaso. E se acontece, é porque também a outra pessoa, por algum motivo, ele está na zona de impacto, na zona de recepção daquelas energias. Nesse caso especificamente, tivemos um final, além de ser um final feliz, duplamente feliz, porque deu origem a uma nova casa espírita, onde novas pessoas até hoje estão sendo auxiliadas. E é por isso que a gente vem dar esse testemunho de que, infelizmente, casos de feitiçaria acontecem sim, algumas vezes da mesma maneira que um processo de subjugação produz efeitos no corpo físico do indivíduo, no processo de feitiçaria, que seria uma subjugação grave, também produz. E em muitos casos, se não houver o cuidado adequado, isso pode ter consequências gravíssimas, mas não sem que haja a permissão de Deus, jamais, porque não conhecemos todos os refolhos da alma humana e sabemos que ninguém sobre a terra está
despido de algum defeito. Todos nós temos falhas, todos nós temos brechas morais essas que, quando aproveitadas pelos inimigos da luz, podem trazer malefícios para a nossa vida. Então fica a lição para todo mundo, que ao invés da gente criticar ou dar opinião sem ter o conhecimento adequado, a gente buscar informações e respeitar essas coisas e tentar viver cada vez mais na elevação do pensamento, das vibrações, das ações, do comportamento, amando sempre, amando a vida, amando a si mesmo e amando a todos os semelhantes, assim como Jesus nos solicitou. Ama o próximo como a ti mesmo.